Imagine a seguinte situação: você está viajando de carro com a sua família, numa cidade bem distante da sua. É a primeira vez que você está viajando a essa cidade, e por essa razão, você não conhece quase nada de lá. Quando de repente o pneu do carro fura no meio da cidade. E agora, o que você vai fazer? Você não conhece ninguém dessa cidade, você não conhece nenhuma borracharia, nenhum mecânico. Parafraseando o personagem da TV, e agora, quem poderá nos defender? Você até pensa em perguntar para alguma pessoa na rua se ela conhece algum mecânico ou borracheiro, mas fica com medo, pois vai que essa pessoa não seja de confiança ou até mesmo te indica um profissional que não vale a pena mexer. Literalmente você está numa furada. Talvez seus filhos sejam pequenos e comece a chorar. Sua esposa a brigar com você, pelo simples fato de que você não enxergou um buraco no meio da rua e que foi responsável por essa tragédia toda. Só que você se lembra que está com seu celular no bolso da sua calça e, por sorte, você ainda tem bateria suficiente para entrar no seu 4G e navegar na internet no meio da rua. Então você entra no Google e digita borracheiro na cidade X, ou seja, naquela cidade que você se encontra naquele momento. O buscador te indica vários profissionais de toda parte da cidade. Você analisa um por um, verifica quais são as avaliações dos clientes sobre o serviço de cada profissional e quantas estrelas cada borracharia tem no Google. Muito comum que alguém faça isso, não é mesmo? Continuando a história, depois de alguns minutos de pesquisa, você enfim encontra um borracheiro que parece ser de confiança e que pode salvar o seu passeio e de sua família. Você entra em contato com ele via WhatsApp, manda sua localização e em pouco tempo ele aparece para salvar você e sua família daquilo que parecia ser um pesadelo. Depois de algumas horas trocando o pneu do seu veículo, finalmente você pode seguir o seu passeio tranquilamente com a sua família, que é o bem mais precioso que você tem. À noite, sua esposa resolve querer comer uma pizza. Só que você não conhece nada da cidade, lembra? O que você faz? Entra mais uma vez no Google e digita pizzaria na cidade X, ou seja, naquela cidade que você está. O mesmo acontece. O buscador te mostra várias pizzarias e de várias localidades daquela cidade. Você analisa uma por uma, vê quantas estrelas cada uma delas possui e o que os clientes estão falando sobre cada uma dessas pizzarias. Depois de alguns minutos de pesquisa, você escolhe aquela que mais te agrada e parte em direção a ela. Mas, por que eu estou te contando todas essas histórias? Para te mostrar que estar nas primeiras posições do Google é sinônimo de dinheiro hoje em dia. Imagine se você estava praticamente do lado de uma excelente borracharia, mas que não aparecia nas primeiras posições do Google. Certamente o dono dela perdeu muito dinheiro nessa nossa história. E no caso da pizzaria, já pensou se uma pizzaria boa estivesse a uma quadra do hotel que você estava com a sua família, mas ela também não estava nas primeiras posições do Google? Ela também perderia muito dinheiro nesse nosso exemplo hipotético, você não acha? O mesmo acontece com seu escritório de advocacia. Quando uma pessoa tem um problema jurídico, ela logo pesquisa no Google sobre quem é a pessoa mais adequada para resolver aquele problema que ela possui. Um exemplo: se uma pessoa precisa se aposentar por invalidez e você é advogado especialista previdenciário, mas não possui um site com um blog e seu concorrente possui, com quem será que você acha que essa pessoa vai entrar em contato? É óbvio que é com o seu concorrente. Quem perdeu dinheiro nesse nosso caso, hein? Com certeza é você. Ainda que você seja um profissional melhor do que seu concorrente, pelo simples fato da pessoa não te encontrar na internet, é praticamente como se você não existisse no mundo. E por que eu disse que é uma vantagem competitiva o seu concorrente ter um site com um blog e você não ter? Quase ninguém entra em contato com empresas que possuem aqueles sites institucionais e sem graças por aí, como, por exemplo, só com informações sobre escritório,
de suas áreas de atuação, uma página de quem somos e uma para entrar em contato. Se você hoje for convidado para uma festa de casamento na praia e a pessoa pede para você ir a caráter, o que muito provavelmente você vai fazer, com certeza vai procurar no Google sobre quais trajes de roupas são melhores para a ocasião, não é mesmo? O seu cliente também faz a mesma coisa. Lembra no exemplo que eu dei sobre uma pessoa que pesquisa por um advogado previdenciário para se aposentar por invalidez? Pois é, imagine você ter um blog que responde a todas as dúvidas dessa pessoa em um artigo top que você mesmo produziu. Com quem será que ela vai entrar em contato? Com você, que sanou todas as dúvidas dela e de forma gratuita e que por isso passou confiança para essa pessoa e que você realmente entende sobre o assunto e pode ajudar ela? Ou com um escritório de advocacia que só tem um site institucional, sem blog e não passa nenhuma confiança para aquela pessoa? É claro que essa pessoa vai entrar em contato com você. A isso, nós do marketing digital chamamos de gatilho mental da reciprocidade. Você gerou tanta confiança para essa pessoa, respondeu as maioria das dúvidas dela em um único artigo de blog e de forma gratuita, que ela, de forma espontânea, se sente praticamente na obrigação de entrar em contato com você e o seu escritório de advocacia e te contratar. Sem contar no fato de que, você atuando pela internet, você ainda pode trabalhar para as pessoas do Brasil inteiro e não ficar limitado somente na sua cidade ou região. E qual é o reflexo disso? O faturamento do seu escritório aumenta e muito, e consequentemente o seu lucro também. Você atrai mais clientes para o seu negócio, tem a possibilidade de fazer novas parcerias, enfim, você só tem a ganhar com essa estratégia. Mas você pode estar me perguntando, ok, entendi sobre a importância de estar na internet, ter um site com blog e disponibilizar artigos para que eu possa ser encontrado pelas pessoas e com isso aumentar o número de clientes do meu escritório, o meu faturamento e a minha lucratividade. No entanto, eu nunca fiz um artigo de blog sequer na minha vida. Como eu posso atingir esses resultados se sou leigo no assunto? Primeiramente, me permita me apresentar para você. Meu nome é Michael Emerson e sou copywriter. Talvez você nunca ouviu falar na minha profissão, que é copywriter, mas eu sou responsável, de forma bem simples, por escrever textos persuasivos na internet, cujo objetivo principal é chamar a atenção das pessoas e fazer com que elas tomem a atitude esperada em meu texto, que pode ser dar uma curtida, um comentário, um compartilhamento, se inscrever ou seguir nas redes sociais, ou até mesmo entrar em contato com os meus clientes. Conheci o marketing digital quando eu tinha aproximadamente 25 anos de idade. De lá para cá, já aprendi e executei vários serviços da área. Comecei editando imagens para uma clínica de fisioterapia de minha cidade. Depois passei a transcrever os textos de um vídeo de um canal de um YouTube de um palestrante também da minha cidade. Criei o meu próprio blog. Na verdade, foram dois. Sempre amei escrever. Desde a época de quando eu ainda era criança e ainda estudava, sempre me destacava nas minhas redações de escola. Tanto é que quando fiz o Enem, tirei mais de 900 pontos na prova de redação, num total de 1.000 pontos. Sem contar em outros dois vestibulares que eu fiz para o Instituto Federal de minha cidade, onde em um tirei a nota máxima na redação e no outro faltou apenas meio ponto para fechar aquela nota de redação. Anos mais tarde, pouco tempo depois de se formar como advogado, meu irmão me apresentou o seu amigo, que também é advogado, o Dr. Frederico Escobar, que através de uma reunião que fizemos eu e ele então resolveu me contratar para ser o gestor de tráfego do seu escritório, o Escobar Advocacia. Gestor de quê? Calma, eu disse tráfego. O gestor de tráfego é responsável pelos anúncios, aqueles que você vê nas redes sociais, YouTube ou Google, sabe? Pois é, naquela época eu era o responsável por tudo isso. Fui gestor de tráfego do escritório dele por mais ou menos um ano. Lá na frente, meu irmão, que é o Dr. Marcos Peterson,
resolveu se juntar ao Dr. Frederico Escobar e juntos criaram o escritório Peterson e Escobar Advogados. Continuei trabalhando como gestor de tráfego deles, mas confesso, quase não gerei resultados por lá. E nem mesmo no antigo escritório, quando era só do Dr. Frederico. Além de ser gestor de tráfego, fiquei alguns meses responsável também pela parte do CRM do escritório deles. Esse foi o pior trabalho que mais detestei em toda a minha vida. Ainda bem que foram poucos meses de trabalho. Naquela época, era o dia todo praticamente resolvendo a documentação dos clientes. Boleto para cá, boleto para lá, planilhas, link de pagamento, enfim, uma loucura. Apesar de estar ganhando o dobro do meu salário daquela época, não me adaptei àquela realidade toda. E, por conta disso, eu e meu irmão sentamos, conversamos sobre o assunto. Ele me disse que não contaria mais comigo para essa função, mas que não sabia o que fazer para manter o meu salário e nem achava justo eu receber a mesma coisa trabalhando só como gestor de tráfego. Foi então que eu dei a ideia para ele de eu trabalhar cuidando de toda a parte de marketing digital do escritório. Eu faria tudo que eu já sabia. Editava imagens para redes sociais do escritório, editava os vídeos, fazia os anúncios. Inclusive, enquanto trabalhava, estava estudando outros cursos da área de marketing digital para me aprimorar ainda mais. Mais para frente, o escritório deles começou a aumentar demais a demanda na área jurídica. E por essa razão, quase nunca estavam produzindo os conteúdos para o blog deles. Meu irmão então pediu para que eu começasse a escrever os artigos de blog do escritório deles. Mas confesso que fiquei com bastante medo na época, pois afinal de contas eu nunca fui advogado e fiquei com medo de ter que me deparar com termos jurídicos que eu mal soubesse explicar para os leitores do que se tratava. Lendo os artigos que os concorrentes fazem na internet, percebi que não era um bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Os artigos de blog deveriam ser produzidos com o máximo de transparência possível, para que pessoas leigas como eu pudessem entender de cara sobre o que se tratava aquele determinado assunto. Aceitei o convite. Fiz o primeiro artigo como um teste, numa área que eles ainda nem trabalhavam na época, que era justamente a área previdenciária. Enviei para o meu irmão dar uma analisada em como tinha ficado aquele artigo. E graças a Deus foram só elogios. Ele me elogiou bastante, dizendo que eu escrevia melhor e com mais clareza e simplicidade do que a maioria dos advogados da área que a gente vê por aí. Fiz então o primeiro artigo do blog do escritório, o segundo, o terceiro e assim por diante. Enquanto isso, eu não parei de atuar nas outras áreas que eu mencionei antes. No entanto, em todas elas, eu não conseguia ter metade dos resultados satisfatórios que eu tinha quando eu escrevia os textos do blog. Tempos depois, eu e meu irmão descobrimos que vários artigos que eu produzi no blog deles estavam nas primeiras posições do Google. Logo em seguida, comecei a escrever também os roteiros de vídeos, que seriam publicados pelo escritório no YouTube. Produzi tanto textos de vídeos para redes sociais, como para o canal do YouTube deles. Vários desses vídeos também tiveram um número significativo de visualizações. Infelizmente, depois de muitos anos juntos, o Dr. Frederico Escobar, por motivos pessoais, resolveu sair da sociedade com o Dr. Marcos. Então foi criado o escritório Marcos Peterson, firma de advogados. Continuei trabalhando para o novo escritório, só que desta vez somente como copywriter, ou seja, eu ficaria responsável por toda a parte que envolvia textos que seria publicado na internet. Textos de blog, site, redes sociais, roteiro de vídeos e etc. Abandonei de vez as outras áreas do marketing digital do escritório e pude, enfim, me dedicar àquilo que eu mais amo fazer na vida: escrever. Hoje, graças a uma parceria que temos com o time de SEO, que é responsável por fazer os textos de blog e os vídeos do escritório aparecer nas primeiras posições do Google e do YouTube, somos o maior escritório voltado para a área de concursos vestibulares
e na parte de servidores públicos do Brasil. Mas, por que eu estou te contando tudo isso? Para te mostrar que, apesar de você não entender nada sobre como produzir textos para blog ou roteiros de vídeo, eu sei. Mesmo não sendo advogado, você viu que eu trabalhei praticamente em 3 escritórios diferentes. Fora algum bico ou outro que apareceu durante esse período. E eu posso dizer, sem medo algum, que em todos esses escritórios eu pude trazer resultados satisfatórios para todos esses meus clientes. E quando os textos ou vídeos são de fácil entendimento, esclarece todas as dúvidas das pessoas e ainda por cima passa a confiança de que você realmente entende do assunto, fica mais fácil da pessoa entrar em contato com você, não é verdade? Já pensou em ter alguém para criar os seus artigos de blog e ou seus roteiros de vídeos no YouTube aparecer nas primeiras posições, tanto do Google quanto do próprio YouTube, ter mais clientes e aumentar significativamente o faturamento e o lucro do seu escritório de advocacia? É por essa razão que eu criei 4 formas de poder te ajudar e eu vou te apresentar cada uma delas a seguir. A primeira delas é o que eu chamo carinhosamente de Plano Blog Master. O Plano Blog Master consiste na produção de 4 artigos de blog mensais que serão feitos por mim. Você me dá o tema que será abordado, a palavra-chave com a qual deseja trabalhar e o resto é por minha conta. Se você pretende aumentar ainda mais os seus resultados com a produção de artigos para o seu blog, eu tenho também o Plano Blog Plus SEO, que consiste também em 4 produções de artigos de blogs mensais. No entanto, nesse plano você ainda conta com a otimização de SEO, ou seja, estratégias para fazer com que seus textos de blog apareçam de forma mais rápida nas primeiras posições do Google e com isso você tenha um aumento significativo no número de seus clientes e na sua lucratividade. Se você ainda pretende aumentar mais ainda a sua presença na internet, eu tenho o plano Storyline, que consiste na produção de 4 roteiros de vídeos baseados naqueles artigos que eu já produzi anteriormente. Caso você pretenda fazer com que esses vídeos sejam encontrados nas primeiras posições do Google de forma mais rápida, você pode adquirir o plano Vídeo SEO Max. Ele consiste também na produção de 4 roteiros de vídeos para o YouTube, baseados nos artigos produzidos anteriormente. Mas dessa vez, você ainda conta com a otimização desses vídeos em termos de SEO. Isso vai fazer com que esses vídeos possam ser encontrados por mais pessoas, fazendo com que você aumente o número de seus clientes e a lucratividade do seu escritório de advocacia. E quanto tempo dura todo esse meu trabalho? O meu trabalho dura 12 meses. Isso porque eu preciso de tempo para que o seu blog ou o seu canal no YouTube realmente possa ter grandes resultados. E infelizmente, isso não acontece da noite para o dia. Lembrando que durante todo esse meu trabalho, eu faço uma reunião de briefing com os meus clientes para entender melhor sobre o trabalho deles, qual é o objetivo, como funciona o produto que será abordado e como é o marketing desse escritório. Outra coisa que eu devo deixar claro é o seguinte: você ou alguém de sua equipe fica responsável por publicar os textos de blog ou os vídeos que serão gravados para o seu canal no YouTube. A mim só cabe a parte responsável pela a produção dos textos. Mas, afinal de contas, quanto vai te custar tudo isso? Muito provavelmente você deve ser especialista em alguma área de atuação, certo? E, por ser especialista, você sabe que pode cobrar um pouco mais caro pelos seus serviços em relação a uma pessoa, que não é, ou algum advogado generalista por aí, já que você trabalha única e exclusivamente com essa área. Eu também poderia fazer a mesma coisa,
pois afinal de contas sou copywriter especialista em advogados, ou seja, não trabalho para nenhum outro tipo de profissional que não seja advogados. E, por essa razão, eu poderia cobrar muito caro pelos meus serviços, já que estou há vários anos me dedicando única e exclusivamente na produção de artigos de blog e roteiros de vídeos somente para advogados. Mas, de verdade, o meu principal objetivo, acredite ou não é somente ganhar dinheiro com os meus textos. Eu quero ajudar você e o seu escritório de advocacia a faturar mais, ter mais clientes e, consequentemente, aumentar os seus lucros. E por essa razão, eu estou com uma condição especial para você que entrar em contato comigo agora, e de preferência ainda hoje. Isso porque, de verdade, eu não sei por quanto tempo ainda vou conseguir segurar esse preço promocional, já que eu tenho certeza de que muita gente vai me procurar e fechar contrato comigo. E, como a minha agenda é corrida demais e eu não consigo atender mais do que 5 clientes ao mesmo tempo, fica praticamente impossível manter esse preço por um tempo muito grande. Dependendo do preço que você cobra por uma ação de apenas um produto que você está pensando em trabalhar comigo, você consegue me pagar somente com um cliente que fechou com você. E ainda por cima, consegue obter uma margem excelente de lucro em cima do meu trabalho. Para saber quanto eu cobro por cada plano que eu disponibilizo, clique agora no botão que está em algum lugar desse vídeo e fale diretamente comigo no WhatsApp, para que possamos traçar juntos uma meta de crescimento para o seu escritório de advocacia. E se você é daquelas pessoas que só acredita vendo e que por essa razão não sabe se pode confiar no meu trabalho ou não, eu sugiro que você assista aos depoimentos que eu disponibilizo um pouco mais abaixo nessa página, para que você perceba os resultados que eu já gerei na vida dos meus clientes. Se você também tem dúvidas sobre se o meu trabalho vai funcionar para você e o seu escritório de advocacia, eu quero te dar um bônus. Você clica no botão que está em algum lugar dessa página, vem falar comigo e a gente faz um trabalho experimental e de forma totalmente gratuita. Eu me disponibilizo a criar um texto de blog ou um roteiro de vídeo totalmente gratuito, sem te cobrar nada por isso. Se você gostar do meu trabalho, a gente dá sequência. Se não, não tem problema. Nossa amizade continua e está tudo certo. Você topa esse desafio? O peso desse trabalho está totalmente nas minhas costas e não nas suas. E se você investir no meu trabalho e depois não ter resultado nenhum ou muito pouco com isso, o que será que vai acontecer? Eu entendo perfeitamente esse seu pensamento. E do seu lugar, talvez estaria pensando a mesma coisa. No entanto, quando você assistir os depoimentos dos outros advogados que eu já trabalhei no passado e ainda trabalho, você vai perceber que em todos eles, sem exceção, eu pude gerar resultados satisfatórios para os seus escritórios de advocacia. Caso você tenha sócios e ainda precise conversar com eles sobre essa proposta, eu sugiro que a gente marque uma reunião. Eu, você e os seus sócios, para que eu possa apresentar para vocês essa proposta. Eu tenho certeza de que vai dar muito certo e vamos colher muitos frutos dessa nossa parceria. Talvez mesmo depois de falar comigo, ver as vantagens de produzir artigos de blog e ou vídeos para o YouTube e ter a possibilidade de ter mais clientes, aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade, você ainda acha que o meu trabalho é caro demais. No entanto, eu quero te fazer uma pergunta. O que será que é caro para você? Investir num projeto que vai fazer com que seu site e ou canal no YouTube apareça nas primeiras posições, que vai fazer com que mais pessoas conheçam o seu trabalho e se interessem por ele, que vai fazer com que o seu escritório de advocacia tenha uma enxurrada de leads e, consequentemente, você consiga aumentar o número de clientes do seu escritório e o seu faturamento e até mesmo a sua lucratividade, ou ficar do jeito que você se encontra nesse momento, sem praticamente ninguém sabendo sobre o seu trabalho,
com o site tendo poucas visitas mensais, com poucas pessoas se interessando por aquilo que você oferece, tendo que praticamente vender o almoço para pagar a sua janta, ou seja, sem dinheiro para quase nada na vida? Se você não tem dinheiro nesse momento, esse projeto é exatamente para você. Ele é exatamente para você que não tem dinheiro, mas que pretende alavancar os resultados do seu escritório. Eu não vendo só para quem tem dinheiro e não precisa alavancar os seus resultados. Eu vendo principalmente para você que não tem dinheiro, mas que quer aumentar ainda esse ano os seus resultados como advogado. Outra coisa que eu também sei é o seguinte: eu entendo perfeitamente que possa ter copywriters mais baratos do que eu. No entanto, assim como também tem advogados mais baratos que você, mas que não são especialistas na sua área de atuação, o mesmo acontece aqui comigo. Existem sim copywriters mais baratos do que eu. No entanto, eles não são especialistas na produção de textos para advogados e acabam pegando qualquer demanda que vê pela frente e não gerando quase resultado nenhum para os clientes deles. O que você precisa? De um copywriter que cobra um preço justo pelo seu trabalho, que é especialista em produzir textos de blog e roteiros de vídeos só para advogados e que ainda por cima pega poucos clientes para trabalhar, ou de um copywriter que cobra barato, mas que não trabalha só com advogados e acaba pegando todas as demandas que vê pela frente e que ainda por cima tem uma enxurrada de clientes e que por causa disso acabam não gerando resultado nenhum para a maioria desses clientes. Talvez você ainda me diga que não precisa disso agora. E sobre isso, eu quero te dizer uma coisa. Você precisa vender mais? Precisa aumentar o número de clientes do seu escritório de advocacia? Precisa aumentar o faturamento e a lucratividade do seu escritório? Então, você precisa desse projeto o mais rápido possível, pois, como te disse antes, eu estou com uma comissão especial de preço. Mas, de verdade mesmo, não sei por quanto tempo posso manter essa condição. Talvez você ainda esteja pensando: eu posso fazer todo o trabalho sozinho. Basta jogar o texto no chat GPT ou ainda em alguma outra inteligência artificial e deixar que a mágica aconteça. No entanto, eu quero te dizer o seguinte: a maioria dos sites que estão utilizando o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial em seus conteúdos de blog, o próprio Google está barrando esse site e esses conteúdos, privando eles de serem encontrados pelos mecanismos de busca. Você pode pesquisar por isso na internet para você ver se é verdade. Isso porque, segundo o próprio Google, eles não querem que as pessoas tenham acesso a um conteúdo que foi feito por robôs, mas sim por mãos humanas, e que esses conteúdos não sejam meras cópias de nenhuma inteligência artificial, mas sim conteúdos originais. Não sei se você sabe ou não, mas a simples cópia de um conteúdo na internet, seja essa cópia de conteúdo vindo por IA ou até mesmo de outro site, faz com que seu site seja rebaixado no Google, fazendo com que isso dificulte ainda mais o acesso das pessoas aos seus artigos. E com isso fique cada vez mais difícil de entrar em contato com você e o seu escritório de advocacia. Então, para que correr o risco de ser penalizado, fazer os seus conteúdos não serem encontrados pelo Google e até mesmo seu site sair do ar por acreditar que a inteligência artificial vai fazer tudo por você? Os meus conteúdos são 100% produzidos por mim, sem cópia, sem jogar em inteligência artificial nenhuma. Então vamos fazer um teste. Eu faço um artigo de blog para você totalmente gratuito, sem te cobrar nada por isso. E se você gostar do meu trabalho e quiser dar sequência, a gente continua. Mas caso não goste, encerramos ali mesmo e ainda continuamos a nossa amizade. Você topa? E caso você não tenha um site, fique tranquilo. Eu tenho uma pessoa de confiança para te indicar para que você possa produzir o seu site do jeito que você sempre sonhou e a um preço super justo. Se eu fosse você, clicaria agora no botão que está em algum lugar dessa página para falar diretamente comigo e não com um robô.
onde eu vou analisar o seu caso e indicar qual seria o melhor plano para você trabalhar comigo e ter um resultado significativo para o seu escritório de advocacia, onde você vai conseguir atrair mais clientes, aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. E ainda por cima, vai conseguir proporcionar a você e a sua família um estilo de vida que nunca tiveram antes na vida. Eu estou te esperando rumo ao seu sucesso. Um abraço. Estou esperando o seu contato.